Pouquinho já começa a gravar. Pessoal, olha, é o seguinte, hoje, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, a gente vai falar sobre excreção, tá bom? Nossa, espera só um pouquinho, gente. Não tem aqui, ok? Espera só um pouco, gente. Nossa, agora já foi, né? Agora começou a gravar a aula toda cheia de bagunça no começo. Pessoal, olha, então a gente está gravando a aula. Então é o seguinte, ó, quando a gente fala em excreção, né, de uma substância tóxica, e não só a excreção de uma substância tóxica, como excreção de uma forma geral, tá? É o processo inverso da absorção, tá bom? Então veja bem, quando a gente fala em absorção, eu gosto sempre de relembrar algumas coisas com vocês, porque mesmo eu relembrando, às vezes vocês não lembram mais, né? Eu vejo quando a gente faz os exercícios, não aqui, né? Mas que aqui não dá tempo de fazer exercício, mas, por exemplo, em poluição do solo, que o pessoal, eu falei na aula, né? E o pessoal fica patinando. Então, assim, ó, quando a gente começou a falar sobre as substâncias tóxicas, né? Que eu falei para vocês sobre absorção, eu disse assim para vocês, né? Que para uma substância ela ser absorvida, né? Ela precisa ter o quê? O coeficiente de partição maior do que 1. Quer dizer, essa substância, para ela ser absorvida, ela precisa ser lipossolúvel, né? Daí, essa substância é absorvida, tá bom? Então, é assim, a nossa epiderme, as nossas mucosas, né? Elas têm uma membrana plasmática que tem o quê? Tem 60% de lipídio e tem 40% de proteína. Então, aquelas substâncias que são mais oleosas, então, para acontecer a absorção, a substância precisa ser o quê? Precisa ser mais oleosa, né? E daí ela é absorvida através da membrana plasmática. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que a excreção, ela é um processo inverso, tá vendo? É um processo inverso da absorção. Então, quer dizer, para ser absorvido, para uma substância ela ser absorvida, ela precisa ter o quê? O coeficiente de partição mais alto. E para ela ser excretada, que foi o que a gente falou na aula passada. Para ela ser excretada, ela precisa ter o coeficiente de partição mais baixo. Então, ela precisa ser mais hidrossolúvel. Então, é o processo inverso, né? Então, existe uma frase que diz o seguinte: o que facilita a entrada de um toxicante no organismo dificulta a sua saída. Então, vamos lá. O que facilita, né, a passagem através da membrana? A substância será polar, né? E o que dificulta a entrada dessa substância, né? Ela ser polar. O que facilita a saída dela? Ela ser polar, ela ser hidrossolúvel. Então, para ela ser absorvida, ela tem que ser apolar, né? E para ela ser excretada, ela tem que ser polar. E isso só acontece por conta da biotransformação. Então, na aula passada, o que a gente falou que era biotransformação? A gente falou que a biotransformação é quando, né, uma substância apolar, que é uma substância lipossolúvel, ela é transformada numa substância polar, que é uma substância mais hidrossolúvel, e daí ela é excretada, né? Então, a biotransformação são reações químicas
que acontecem dentro de série de células específicas, principalmente células localizadas no fígado, e essas células, elas têm a capacidade de transformar uma substância que é apolar numa substância mais polar, mais hidrossolúvel. Para quê? Para ela poder ser excretada do nosso organismo, tá? Então foi isso que a gente falou. A gente não falou que biotransformação era para desintoxicar, né? A gente falou que a biotransformação, ela poderia até transformar essa substância numa substância mais tóxica, porque a função dela é deixar essa substância mais polar para ela poder ser excretada do organismo, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Vocês querem que eu volte em alguma coisa? Tem alguma coisa que está incomodando? Ou tá tudo bem? Mais apolar facilita a sua passagem. Tá mais apolar e mais apolar aí na apostila, professora. Ah, tá bom. Então, coeficiente de partição. O mais apolar facilita a sua passagem pela membrana. E mais polar, tá? Escrevi errado. E mais polar dificulta a sua entrada, mas facilita a sua saída. E ela se transforma em apolar, em polar, através da biotransformação. Tá bom? Tudo bem? É que na hora que eu fui escrever, eu escrevi errado. Sim ou não? Alguma dúvida nisso? Até aqui, ok. Tá. Vocês entenderam essa frase aqui, ó? Vocês entenderam a frase? É importante a gente entender as frases, né? O que facilita a entrada de um toxicante no organismo dificulta a sua saída, né? É porque tem a ver com essa polaridade da substância, tá bom? Vamos lá então, ó. Quando a gente fala em excreção, então a excreção, ela é uma via de eliminação, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Existe uma confusão que as pessoas fazem com essas duas palavras aqui, ó. Secreção, tá? E excreção, tá? Eu acho que vocês já ouviram esses dois termos, né? A secreção, quando você fala em secreção, a Para secreção, de latir pro bagulho. viu? Tá pior que eu aqui, hein? Ó o meu cachorro. Gente do céu. Eu vou falar um negócio pra vocês. Tava aberto o microfone. Então, mas tá pior que o meu. O meu cachorro aqui também não para de latir. É uma coisa incrível. Vamos lá, então, ó. A secreção é quando você secreta uma substância que ela ainda tem uma função no seu organismo. Então, por exemplo, quando você fala que o pâncreas, ele produz e secreta hormônios, tá? A insulina, por exemplo. A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas. O pâncreas secreta a insulina na corrente sanguínea e você vai utilizar essa insulina. Então, a secreção, quando você fala secreção, é uma substância que você está secretando que ela vai servir para alguma coisa no seu organismo, tá? Então, você secreta saliva, né? Você secreta hormônios, tá bom? A excreção é quando você tá colocando para fora do seu corpo substâncias que não te servem mais. Entendeu? Então você está excretando urina, excretando catarro, né? Então ele tá. O dog tá latindo por reflexo. Ai, sei lá, gente. Por que que esses cachorros latem tanto? Eu tô ficando tão irritada. Nossa. Então, ó, a secreção é quando você secreta, você ainda usa a substância, vamos colocar assim, tá? Só para vocês saberem a diferença, porque na prova ninguém vai pedir qual a diferença de excreção e excreção. E excreção é quando você excreta uma substância que não tem utilidade, tá?
Você está colocando para fora do seu corpo mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, hormônio, você secreta hormônios, né? Você secreta saliva, tá bom? Não utilidade, urina, a ureia da urina, né? O CO2 do pulmão, tá bom? Deu para entender a diferença? Então, a gente vai falar de excreção e não secreção, tá? Vamos lá, isso é para vocês não se confundirem mesmo. Então, assim, ó, a excreção é uma via de eliminação, né? Então, você vai estar eliminando substâncias do seu corpo. Então, você pode eliminar substâncias do seu corpo através do seu pulmão, né? Você pode eliminar através dos seus rins. Então, a via renal, ela é a mais importante de todas. Então, a gente vai enfatizar mais essa via. Mas você pode também eliminar substâncias através das suas fezes, né? Porque, bom, a gente fala das fezes depois, aí eu vou chegar lá, tá? Através da sua saliva e do seu suor, tá? Embora a saliva, ela seja uma secreção, se você tiver uma substância, né, que está circulando na sua corrente sanguínea, você pode excretar através da saliva, é isso que eu estou tentando dizer. O suor também é, né, um tipo de secreção, mas você pode excretar substâncias através do suor. Por exemplo, excesso de sais, você pode excretar através do suor, tá? E você pode excretar substâncias através do leite materno. Então, assim, o leite materno é secreção, porque ele vai ser utilizado pelo bebê, mas se a mãe comer algum tipo de substância, pode excretar no leite, tá? Então, são algumas vias de eliminação, tá? Vias de eliminação é a mesma coisa que excreção, tá? Então, vamos lá. Olha só, ó. Quando a gente fala em sistema excretor, a gente está falando basicamente dos nossos rins. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os rins agora, tá? Então, é o seguinte, ó. O nosso sistema excretor, os nossos rins, eles são responsáveis, né, por eliminar as nossas excretas nitrogenadas, ou seja, a ureia, a amônia e o ácido úrico. Então, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, que é uma coisa importante e eu acho que a maioria de vocês não sabe disso, tá? Então, é assim, quando você come, porque vocês já ouviram falar, por exemplo, que se seu rim... Porque assim, o que o rim faz? O que o seu rim faz? Ele filtra o sangue, tá? Então, na verdade, toda a excreta de dentro da sua célula vai para o seu sangue. Então, veja bem, ó. Vou colocar aqui isso daí. Esqueci de silenciar meu celular e o bicho fica. Deixa eu silenciar ele, porque, gente, é horrível, é o dia inteiro esse negócio tocando. Então, vamos lá, ó. Você tem aqui a sua célula, explicar direitinho assim vocês entendem, tá? A célula, ela tem o metabolismo dela. E o metabolismo dela produz o quê? O metabolismo da célula produz metabólitos, tá? E esses metabólitos, eles podem ser tóxicos. Então, para onde vai esse metabólito? Ele sai da célula e ele vai para o seu sangue, né? Então, todas as suas células, elas estão trabalhando ao mesmo tempo, né? Tá acontecendo respiração celular, tá acontecendo digestão celular, então tá acontecendo o metabolismo da célula, todas essas reações químicas que acontecem dentro da célula. E essas reações, elas produzem o quê? Elas produzem metabólitos que podem ser tóxicos. E esses metabólitos tóxicos, eles não podem ficar dentro da célula. Eles vão ter que sair da célula e ir para o sangue. Por quê? Porque esse sangue, ele vai passar pelo rim. E o seu rim vai fazer o quê? É o seu rim que vai filtrar
o sangue, né? Então, o rim, ele vai retirar a maioria, ele também não consegue filtrar pra caramba, tá? Mas ele vai retirar a maioria das substâncias ali que ele teria que excretar, as substâncias que são hidrossolúveis, né? É por isso que acontece o processo de biotransformação. E daí aquelas substâncias que são hidrossolúveis passam do sangue para o rim e você elimina na forma de urina. Então ele filtra o sangue, ele forma a urina, né? E daí você elimina de dentro do seu corpo, tá? Então é isso que você tem que entender. Quando a gente fala que o rim filtra o sangue, é porque ele tá pegando todas as substâncias que estão presentes ali nas células, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Porque a gente vai dar prosseguimento agora. Sim ou não? Sem dúvida. Ah, Sem dúvida. sem dúvidas. Ok. Eu acho, não é possível. Eu devo ser muito boa professora, viu, gente? Porque vocês não têm dúvida de nada. Sim, Daniel, tomar bastante água faz bem, né? Mas bastante água não é 5 litros de água por dia, né? Então, assim, bastante água é 1,5 litro, 2 litros, e daí depende de várias coisas, né? Depende, por exemplo, se você for um atleta, você vai tomar mais água, né? Se você tiver mais sedentário e agora no frio que a gente perde menos água, a gente toma menos água. Mas a água, ela é essencial para o funcionamento dos rins, tá bom? Então, quanto mais água você toma, mais desintoxicado você fica, tá certo? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos lá, então, ó, voltando aqui, ó. Então, a gente estava falando aqui, eu vou explicar uma outra coisa. Na verdade, o rim, vamos pensar que não exista nenhuma substância tóxica, a gente não coma nenhuma substância tóxica que precisa ser eliminada. Mesmo assim, a gente precisa eliminar substâncias tóxicas que são formadas naturalmente dentro das nossas células, tá bom? Então vamos lá, ó. Quando você come uma proteína, a proteína, ela é perigosa para a gente. Por quê? Porque a proteína, ela tem o quê? Ela tem nitrogênio. E embora o nitrogênio seja super importante para que a gente fabrique as nossas próprias proteínas, o nitrogênio, quando ele é metabolizado dentro da célula, ele pode ser tóxico, tá? Vamos lembrar uma coisa, que é uma coisa super importante que a gente viu lá no segundo semestre, que talvez vocês não se lembrem. Quando a gente fala em proteína, a proteína, ela é formada por um conjunto de aminoácidos. Vocês se lembram disso, né? E o aminoácido, ele tem 2 carbonos, ele tem o ácido carboxílico, dupla OH, mas o problema dele, o problema do aminoácido é o quê? É esse grupo amina aqui, ó. É esse o problema do aminoácido, é o grupo amina, tá? Então, quando você come uma proteína, ó, esse daqui é o aminoácido, tá bom? Lá dentro, essa proteína vai ser digerida e essa proteína vai ser transformada em aminoácido. Então, você vai absorver. E esse aminoácido é que vai para a sua corrente sanguínea, né? E quando ele chega na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído pelo seu corpo para você utilizar para fabricar as suas próprias proteínas. E uma parte desse aminoácido ainda fica circulando no seu corpo, né? Uma parte está dentro da célula. Então, quando esse aminoácido ele está dentro da célula, ele vai ser quebrado e você vai liberar amônia. Só que a amônia, ela é tóxica
para o seu organismo, entendeu? Daí, dentro do seu fígado, vai acontecer a transformação da amônia numa substância menos tóxica. E a gente chama isso de ciclo da ornitina. Então, acontece o ciclo da ornitina dentro do seu fígado. Então, você comeu a proteína foi digerida, né? Você vai usar uma parte desses aminoácidos para poder fabricar suas próprias proteínas. E os aminoácidos extra que sobraram vão para o fígado. Lá no fígado, esses aminoácidos, eles vão sofrer o ciclo da ornitina. Então, eles vão ser quebrados, vai liberar amônia. Essa amônia não pode voltar para a corrente sanguínea. Então, o fígado, ele vai transformar essa amônia em ureia. Daí, o sangue passa pelo rim. O rim filtra, como a ureia é extremamente hidrossolúvel e bem pequenininha, ele filtra e a ureia vai sair na urina. Entendeu? Se o seu rim não estiver funcionando, essa ureia, ela vai permanecer na corrente sanguínea e ela é extremamente tóxica. Embora ela seja menos tóxica que a amônia, ela ainda é tóxica e você pode morrer intoxicado se o seu rim não estiver funcionando, entendeu? Então, o metabolismo celular, ele também pode liberar amônia que vai para a corrente sanguínea e é tóxica. Chega no fígado, ele transforma numa substância menos tóxica e daí você consegue eliminar, tá? Então, o rim é o carro-chefe do seu corpo. É ele que vai filtrando o seu corpo e eliminando essa toxina natural, que é uma toxina que é sintetizada naturalmente dentro da sua célula, tá? Mas o rim, ele também consegue eliminar outras toxinas que vão ser biotransformadas, tá? No próprio fígado. Então, para você poder eliminar essas substâncias, o seu fígado tem que estar perfeito e o seu rim também. Então, a gente tem que pensar uma coisa que eu penso muito, que para mim é muito importante. O meu corpo é a minha casa. Se eu não cuidar bem da minha casa, onde que eu vou morar? Né? A sua casa, gente, ela não é feita de tijolo. A sua casa é o seu corpo, é ele que te abriga, né? E daí, às vezes, você maltrata o seu corpo, bebendo demais, comendo açúcar demais, né? E daí o seu sistema não funciona direito, colocando um monte de toxina, um monte de corante, conservante, né? Você já parou para pensar nisso? Né? Que é uma coisa que a gente tem sempre que pensar, tá? Vocês conseguiram entender isso ou não? Ou eu falei e ainda ficou esquisito? Então, ó, vamos lá. Você come a proteína, não é isso? E a proteína, onde tem proteína? Nas carnes, no leite, nos legumes. Quando a gente fala legume, o que é legume? Feijão, não é isso? Grão de bico, lentilha, ervilha, todos os legumes, que é toda a planta que tem vagem, né? Então, quem é vegano e não come carne, tem o mesmo problema que quem come carne, viu? Porque a proteína, ela está presente nos alimentos que ele come também. Essa proteína é formada por aminoácido, não é isso? Então, vamos lá. Esse aminoácido, ele entra na célula. A célula quebra esse aminoácido e produz o quê? Amônia. A amônia é tóxica.
Então, o seu corpo, olha, ela é hidrossolúvel e tóxica, a amônia. Daí você fala assim, nossa, eu não poderia eliminar a amônia? Não, porque para eliminar a amônia, você precisaria de uma quantidade enorme de água. Você teria que eliminar uns 20 litros de água por dia se você tivesse que eliminar a amônia, entendeu? Daí, essa amônia, que é tóxica, o seu corpo tem que dar um jeito, porque senão você vai perder muita água e vai se desidratar. Então, essa amônia passa pelo fígado, o seu corpo é perfeito, viu? É por isso que eu falo, a sua casa é perfeita. É só você cuidar dela direitinho. Então, essa amônia passa pelo fígado e o fígado transforma essa amônia em ureia. A ureia, ela é menos tóxica, tá? Então, ela é tóxica e precisa de muita água para ser eliminada, a amônia. A ureia é menos tóxica e precisa de menos água para ser eliminada, tá? Menos água para eliminar. Então, vê o que o seu corpo faz. Então, você perde menos água. E daí, essa ureia vai para o rim, e o rim faz o quê? Urina, elimina, né? Então, Marcelo, é uma boa pergunta essa. Depende da quantidade de proteína que você consome, né? Porque, assim, existe uma saturação enzimática, existe uma saturação das reações químicas, né? Então, é complicado isso para sobrecarregar o seu fígado. Então, quando você come uma grande quantidade de proteína, mas tem que ser excessivo, né? Pode ser, sim, que você fique com amônia no seu corpo, e você pode também ter ácido úrico, tá? Porque uma parte também é transformada em ácido úrico, e daí esse ácido úrico ele pode ficar na sua corrente sanguínea, e daí ele causa, né, N problemas, né? Dores nas articulações, né? As pontas dos dedos elas acabam descascando, você acaba ficando com inflamações, tá bom? Tudo bem? Mas na maioria das vezes a gente não come proteína excessivamente, tá? Quem tem esse problema de ácido úrico, que já tem essa biotransformação aí meio defeituosa, isso daí acontece, né? Quem tem esse problema vai ter que consumir menos proteína, tá? Ou fazer exercício físico, né? Porque daí o exercício físico ele acaba você acaba tendo que consumir o aminoácido para produzir os músculos. E daí você vai ficar com menos aminoácido na corrente sanguínea e menos aminoácido que vá para o fígado, tá? Eu tenho um amigo, Marcelo, professor de matemática, lá da escola que eu dava aula. Ele começou a ficar com ácido úrico alto. E daí, na época, ele não fazia exercício físico nenhum. Daí eu falei para ele, ó, ou você come menos proteína ou começa a fazer exercício. Ah, começou a fazer exercício, até hoje ele é corredor. Ele não tem mais o ácido úrico dele fora dos padrões, entendeu? Por conta do exercício físico, tá? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? O que é isso, Joseph, 111? Ou foi o gato que passou e passou por cima do computador? Tá. Sim, Gabriele, vou explicar, tá bom? Já que a gente está falando do fígado, a gente pode até fazer essa puxada aqui, né? Então, a Gabriele, na aula passada, porque já que a gente está falando do fígado, eu já falo sobre isso daqui, né? O fígado, ele produz algumas proteínas, né? Que são produzidas ou na presença do ferro, ou são proteínas que têm a capacidade de levar o ferro até as células, né? E quando você tem
Eu não me lembro muito bem. Deixa eu ver aqui. A pergunta foi sobre o ferro, é isso? Ferro sérico alto. Foi isso, né? Quando a gente, foi essa a pergunta, Gabriele? Sobre o ferro sérico alto? Deixa eu ver. Foi isso mesmo, professor. Tá. Então, esse exame do ferro sérico, que é o ferro que está na corrente sanguínea, né? Então, quando eu falo assim, ferro sérico, é o ferro que está na corrente sanguínea, né? Quando o médico ele pede esse exame, na verdade é porque ele percebe que que existe alteração no hemograma, né? Então, às vezes, você tem lá, sei lá, ferritina, né? Deu ferritina mais alta, às vezes deu a hemoglobina, né? Às vezes deu a transferina, que também é uma proteína que é produzida pelo fígado. Então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: quando esse ferro sérico ele tá alto, é porque ou você tá, né, comendo grandes quantidades de alimentos que têm ferro, ou você está fazendo um suplemento de ferro, né? E daí esse ferro, ele pode acumular em alguns órgãos, né? Ele pode até, fui pesquisando aqui, né? Ele pode dar cansaço, ele pode dar perda de peso, fraqueza, queda de cabelo, né? E ele pode acumular, porque você imagina, o ferro ele está na corrente sanguínea e ele vai passando por todos os órgãos, né? Uma parte desse ferro, uma parte da hemoglobina é destruída no seu fígado. Nossa, esse cachorro tá me irritando tanto, vocês não têm noção. Vocês não têm noção como ele está me atrapalhando para dar essa aula. E daí a hemoglobina, ela vai sendo destruída no fígado e uma parte do ferro fica lá. É por isso que o fígado tem grande quantidade de ferro. Só que uma outra parte pode ser depositada no coração, pode ser depositado no pâncreas, né? E esse excesso de ferro pode dar gordura, excesso de gordura no coração, porque daí o seu fígado acumula uma quantidade maior de gordura, palpitação, diabetes, porque o pâncreas para de funcionar. Então, é por isso que tem que controlar essa quantidade de ferro na corrente sanguínea, né? Como é que controla isso? Comendo menos alimentos que tenham ferro, fazendo um controle desse ferro mesmo, que entra na alimentação. Tá? Eu não sei se foi isso que o médico falou, mas é isso, né? Então, assim, que nem aqui em casa, o Maurício fez um exame e deu ferritina alta, né? A ferritina é uma proteína que é produzida no fígado e que ela é produzida quando você está com excesso de ferro. E daí ele não come, eu evito de fazer determinados alimentos, tipo verde escuro, brócolis, couve, eu quase não faço porque tem muito ferro. Daí, aqui a gente come mais carne branca, carne de frango, né? Que tem um pouco menos de ferro também, porque a carne vermelha, ela tem mioglobina, que é uma proteína também que tem bastante ferro, entendeu? Gabriele. Entendi, professora, obrigada. Tá. Então, esse ferro sérico aqui, ele é o ferro que tá no sangue mesmo. Tá? Mas é isso, não é uma coisa difícil de entender e também não é uma coisa difícil de controlar, né? Mas tem que controlar na alimentação. Tá? Eu estava lendo um negócio sobre isso também, que diz que quem recebe muita transfusão de sangue, né? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. Tem gente que tem uma anemia que ela é chamada de talassemia. A talassemia, ela é uma anemia genética. Então, a pessoa que tem talassemia tem que receber transfusão de sangue.
E daí ela pode ter também esse aumento da concentração de ferro na corrente sanguínea. E daí tem que tomar muito cuidado com isso, porque daí ela pode ter todos aqueles sintomas lá, o cansaço, perda de peso, fraqueza, queda de cabelo, né? Você vê, o mesmo sintoma que você tem mais ou menos pela falta do ferro, você tem pelo excesso do ferro, né? Interessante isso, tá? Bom, vamos lá então. Vamos falar da excreção. Olha só para vocês poderem entender, né? Quando a gente fala em excreção, os seres vivos, eles podem ter 3 tipos de excreção. Porque já que a gente fala, né, a gente fala de toxicologia ambiental, então eu acho importante vocês entenderem um pouco também sobre os outros animais, tá? Então a gente tem animais, 3 tipos de excreções realizada pelos animais. Então a gente tem aqueles animais que excretam amônia, tá? Então, assim, a amônia, ela é tóxica, tá bom? E a amônia, ela precisa de bastante água. Ela precisa de bastante água para ser excretada. Então, assim, quem é que excreta amônia? Excreta amônia aqueles animais que são aquáticos, tá? Então, os peixes, eles excretam amônia. Então, o peixe já vive na água, né? No peixe não acontece o ciclo da ornitina, a amônia não precisa ser transformada em ureia e ele já excreta amônia direto. É por isso que quem tem peixe, se não limpar direito o aquário, fica aquele cheiro de amônia insuportável. Vocês já viram isso, né? Professor, o golfinho excreta amônia? Não, porque o golfinho é um mamífero, como a gente, tá? A baleia excreta amônia? Não, porque a baleia também é um mamífero. O peixe-boi excreta amônia? Não, ele é um mamífero, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem animais que excretam ureia, tá? Nós excretamos ureia. Então a ureia, ela é menos tóxica, né? E ela precisa de menos água. Entendeu? É por isso que a gente excreta a ureia, porque senão nós somos animais terrestres, né? Então, se a gente eliminasse grande quantidade de água, a gente morreria desidratado. Então, a gente excreta a ureia. E tem aqueles animais que excretam ácido úrico, tá? O ácido Bruno, é que o Bruno teve aula comigo e daí você vai lembrando, né, Bruno? Até o jeito de falar, né? E os animais que são estritamente terrestres, de deserto, eles excretam ácido úrico. O ácido úrico, ele é atóxico e ele é sólido. Então, ele não é excretado com água, entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, os pássaros. Os pássaros não faz xixi. O cocô, o xixi dele sai junto com o cocô. Vocês já perceberam que o passarinho tem uma parte do cocô preto e uma parte do cocô branco? A parte branca é o ácido úrico, a parte preta é fezes, né? Então ele não elimina a água do corpo dele. Então é por isso que o passarinho bebe pouca água, tá? Então é só para vocês poderem entender isso. Eu coloquei aqui uma figura, né? Então, ó, a proteína, tá vendo? Ela vai ser transformada em aminoácido, né? E daí o grupo amina vai ser transformado em amônia, ureia e ácido úrico, dependendo do animal. Se for um animal aquático, amônia, precisa de bastante água. Se for um animal terrestre, um mamífero, por exemplo, a ureia, né? Se for um pássaro, o ácido úrico, tá? Então, isso é uma coisa importante de vocês entenderem, tá bom? Porque, sei lá, porque a excreção deles é muito parecida com a nossa, né? Então, por exemplo, se um
um passarinho, ele ingerir uma substância tóxica, essa substância tóxica vai sair junto com o ácido úrico, né? Sem precisar de uma quantidade muito grande de água para ser excretada. Então, o rim desses animais trabalha diferente do nosso rim, tá? Vamos lá, então, ó. Até aqui tudo bem ou não? Sim? Tá, graças a Deus o cachorro parou de latir. Vamos lá, então, ó, falando da gente, tá bom? Então, assim, ó, nós temos 2 rins, né? Então, o sangue, ele vai entrar pelo rim, né? Ele vai ser filtrado pelo rim, daí ele vai sair filtrado do rim e volta para a corrente sanguínea. Então, o seu sangue, ele vai passando pelo rim, o rim vai retirando as excretas desse sangue, as excretas hidrossolúveis, e o sangue vai saindo mais limpo, entre parênteses, né? E vai voltando para o seu corpo, tá? O que faz a filtragem do sangue dentro do seu rim é o néfron. Vocês já ouviram falar de néfron, né? Gente, não se assusta, não. Eu só vou explicar, você vai ver que é bem legal isso daqui. Eu, na verdade, estou explicando porque eu acho muito legal isso, tá? Então, vamos lá, ó. Quem faz a filtragem do seu sangue é o néfron. Então, aqui dentro do rim, ó, você tem algumas regiões aqui, ó, que você vai ter o quê? Que você vai ter os néfrons. Então, são milhares e milhares e milhares de néfrons que você tem dentro do seu rim, tá bom? E daí, o néfron é essa estrutura aqui, ó. Vou pegar uma caneta, ó. Então, ó, isso daqui, tá? Isso daqui, ó, é o néfron. Tá vendo? Então, o néfron, ele é microscópico e você tem milhares de néfrons. Então, é assim, ó, o sangue, ele vai entrar no seu rim, ele vai ser filtrado aqui no glomérulo e ele vai sair filtrado. Tá vendo? É isso que vai acontecer. Quando o sangue, ele chega aqui no glomérulo, ele chega sob alta pressão. Então, a pressão do sangue é bem alta. Então, vai acontecer aqui um tipo de osmose induzida por pressão. Lembra que a gente falou da osmose? Quando a gente fala em osmose, o que é a osmose? A osmose é a passagem da água. Por isso, Roseli, que o nome do médico que trabalha com isso é nefrologista. É isso mesmo. Ó, então vamos lá. Quando a gente fala de osmose, a osmose é a passagem da água através da membrana. Então, numa célula, quando a água entra, ela entra por osmose. E quando a água sai da célula, ela sai por osmose. Então, o que vai acontecer? O sangue chega aqui e ele está cheio de substância hidrossolúvel dissolvida no sangue. Daí, como ele chega sob alta pressão, essas substâncias hidrossolúveis, elas passam aqui do glomérulo para cá, ó, para essa alça aqui, tá vendo? E daí, passa a substância hidrossolúvel e a água. Daí essa substância, então quais substâncias tem, professora? Ué, tem glicose, tem aminoácido, tem cálcio, né? Tem ureia, tudo bem? Tem sais, tá vendo? Tem os sais também. Então, quando esse filtrado, a gente chama de filtrado glomerular. Quando esse filtrado, ele chega ali no glomérulo, ele passa para cá, ó, com água, sais, entendeu? Glicose, aminoácidos. Conforme ele vai passando para cá, a glicose volta para a corrente sanguínea, tá? Ela volta para a corrente sanguínea. Na urina de uma pessoa normal, de uma pessoa que não tem nenhum tipo de doença, não tem glicose,
tá? Glicose é açúcar, tá bom? Daí, continua passando por aqui, os aminoácidos voltam para a corrente sanguínea. Então, na urina de uma pessoa normal, não tem aminoácidos, tá bom? Alguns minerais também voltam, mas não totalmente. Então, o cálcio volta, você reabsorve cálcio pelo rim, o cloreto de sódio também volta e outros sais. E uma grande parte da água volta para a sua corrente sanguínea. Então, você perde pouca água, você não perde muita água. E daí, essa água vai passando, vai reabsorvendo, né? Até só não consegue reabsorver a ureia, entendeu? Daí o que acontece? Esse filtrado, ele chega nesse ducto coletor. E daí do ducto coletor, ele entra aqui, ó. Tá vendo? Ah, não tem aqui. Ele entra aqui, ó. Tá vendo? Nesse ureter. Então, ele vai sendo filtrado aqui pelo néfron, e o filtrado, ele entra no ureter. E do ureter, ele vai para a uretra, e da uretra, ele sai para fora do seu corpo na forma de urina, tá? Quando você coleta uma urina e verifica o que tem nessa urina, ela tem o quê? Ela tem água, ela tem minerais, ela tem ureia. Entendeu? Uma urina de uma pessoa que tá normal nunca vai ter nem proteína menos ainda, né? Porque a proteína nem você só vai ter proteína na sua urina se você tiver com algum problema sério no seu rim, mas nunca vai ter aminoácido nem glicose. Se encontrar glicose na urina, isso daí é sinal de que você pode ter diabetes, entendeu? E se encontrar aminoácido ou proteína, é porque você tá com algum problema ali renal, que a filtragem ali não tá acontecendo, tá bom? Então, daí você tem que fazer um tratamento. Mas ali você vai encontrar também, né? A ureia, que é tóxica. Você vai encontrar também antibióticos que você tomou, né? Você vai encontrar também toxicantes que foram transformados em toxicantes mais hidrossolúveis. Então, é assim que acontece a filtragem. Então, você tem que cuidar do seu rim, né? Tem que cuidar bem dele, porque ele tá fazendo um papel, assim, extremamente importante para você, que é filtrar o seu sangue das toxinas, tá bom? Deu para entender mais ou menos isso? Eu só quero que você visualize isso. Você tem um órgão e o sangue chega nesse órgão. Daí, todas as substâncias que são hidrossolúveis, elas vão ser filtradas pelo néfron e na urina, e na sua urina, vai sair apenas aquelas substâncias que conseguiram ser filtradas pelo seu rim, tá? Tudo bem ou não? Deu para entender isso? Por que seu xixi é amarelo? Por que você acha que seu xixi é amarelo? Todo mundo que faz xixi já viu que o xixi é amarelo. Alguém sabe por que o xixi é amarelo? Porque na urina, a gente tem uma substância chamada urelina. E é ela que deixa o xixi amarelo. Tá? Então, é por isso que o seu xixi é amarelo. Tá? Se o xixi, ele tiver muito amarelo, isso quer dizer o quê? Se o xixi tiver muito amarelo, você vai fazer o xixi, ele tá amarelão. O que quer dizer isso, gente? É o excesso dessa urina aí? Na verdade, é a falta de
Água. De água. Isso aqui vocês já sabiam. Vocês sabem quando está faltando água no corpo de vocês, né? Quando a gente vai fazer xixi e a gente tá com aquele xixi amarelo, você fala, ih, tô bebendo pouca água, né? E daí, quando o xixi ele tá pouco amarelo, você já sabe disso, que você tá bebendo água, tem bastante água. E daí é bom? É bom, aquele xixi fraquinho, que tá quase branquinho. Isso quer dizer o quê? Que você tá bebendo água suficiente e que tá maravilhoso. E tem que continuar desse jeito. Entendeu? Então vamos lá, vamos tentar. Professora, Oi. tá me ouvindo? Sim. Por que, tipo assim, hoje eu tomei muita água, por exemplo. Aí, o meu xixi tá clarinho. E aí eu durmo e tal, e amanhã, quando eu acordar e fizer o meu primeiro xixi, tá super, hiper, mega amarelo com cheiro forte. Porque você ficou 8 horas sem beber água. Não é isso? 8 horas você ficou dormindo sem beber água. Então, aquela água, né, que vai ser utilizada, porque assim, o seu corpo, ele tem uma quantidade enorme de água. 70% do seu corpo é água. Então, você imagina, né? É bastante água. Uma parte dessa água é utilizada no seu metabolismo celular. Uma célula, para ela funcionar, ela precisa de água. E uma parte dessa água você usa para excretar as substâncias tóxicas. Você deitou, você fez xixi antes de dormir, né? Daí você deitou, ficou 8 horas sem beber água. Essa água que serviria para você fazer sua excreção está sendo utilizada no metabolismo celular. Então, a hora que você vai fazer xixi de manhã, a sua urina está bem forte, né? Aquele cheiro forte que você sente é o cheiro da ureia, né? E a cor dele é a urelina, que é essa substância que deixa o xixi amarelo. Tá bom? É por isso. Tudo bem? A gente não vai ficar bebendo água durante a noite, né, Jaqueline? Porque senão a gente. Eu tenho sede à noite. Então, depois que eu tomo banho e sento ali para assistir uma televisão, eu bebo água. Daí eu me ferro. Eu levanto 3 horas da manhã para fazer xixi, levanto 5 horas da manhã para fazer xixi, entendeu? Mas é um horário que eu tenho vontade de beber água, que é à noite. Não sei por quê, né? Pode ser porque durante o dia todo eu não bebi água, né? Agora, infecção, ela é causada por bactérias, né? E daí você tem que tomar antibiótico. Geralmente, quando a gente tem uma infecção, a gente não tem febre, né? A gente tem aquela ardência para fazer um xixi, e daí você tem que ir no médico para ele fazer uma cultura e você tomar medicamento, antibiótico, tá? Não pode, de jeito nenhum, ficar tomando chá de quebra-pedra, chazinho em casa, porque como é bactéria, não vai passar a sua infecção e calha dessa bactéria chegar no seu rim e dar uma ferrada em você, né? Então, toma cuidado com isso, tá bom? Mas agora é isso mesmo. E isso, a minha mãe, há uns dias atrás, ela falou para mim, ai, porque tá doendo para fazer xixi, né? Daí eu falei assim, mãe, você não bebe água, porque gente velha não bebe água, não sei se vocês já perceberam. O metabolismo celular é lento e o corpo não pede tanta água, daí velho não bebe água. Daí ela ficou com infecção de urina, mas como ela estava sem febre, ela falou assim, ai, não vou no médico, né? Daí eu peguei e levei ela no médico, falei assim, como assim não vai no médico? Eu já sabia que ia ter que tomar antibiótico. Mas a gente não pode receitar antibiótico, nem vende mais na farmácia, graças a Deus, né? Daí fomos e era infecção de urina, tá tomando antibiótico. Tá? Não, mas antes ela tava tomando chá de quebra-pedra, porque ela é esperta. É complicado, viu, gente? Mas é isso. Eu ia falar uma outra coisa, eu acabei esquecendo.
O que que eu ia falar sobre... Ah, tá. Eu ia falar sobre isso daqui, ó. O que controla... Porque é assim, ó. O que controla essa saída de água através do seu rim é um hormônio, tá? É um hormônio, então pode ser até, ô Jaqueline, que agora você vai entender mais ainda o que eu tô dizendo para você, tá? Não é só a água. Na verdade, o que controla essa saída da água é um hormônio chamado ADH, tá? O ADH, ele é chamado de hormônio antidiurético. E você, porque assim, a saída de água do seu corpo tem a ver com a sua excreção e a eliminação de substâncias tóxicas, né? Quanto mais xixi você faz, isso quer dizer que o seu rim está trabalhando bastante, filtrando bastante água e eliminando bastante substância tóxica de dentro do seu corpo. E quem controla essa saída de água é um hormônio chamado ADH, que é o antidiurético. Então é assim, quando você bebe bastante água, né? Quando você bebe bastante água, o que vai acontecer? Você vai fazer bastante xixi. Porque, na verdade, esse hormônio antidiurético, ele aumenta a permeabilidade do néfron. É isso que ele faz. Então, quer dizer, né? O néfron, ele é assim, e daí quando o ADH ele entra em contato com o néfron, ele aumenta a porosidade do néfron. E daí quando a água passa pelo néfron, a água é reabsorvida para dentro do seu corpo. A água volta para o seu corpo, você não elimina grande quantidade de água, tá? Então eu coloquei aqui, ó, tá? Então, ó, o ADH, ele controla a reabsorção de água, que é aquela água que volta para o seu corpo, tá? Então, assim, quando você bebe bastante água, você libera menos ADH, tá? Daí o néfron fica menos permeável e você urina mais. Então é assim, ó. Vamos lá. Você tem o néfron aqui, né? E o néfron, tá vendo? Não tem poro nenhum. Quando o ADH ele vem aqui no néfron, o que que ele faz? Ele aumenta a porosidade do néfron. Tá vendo, ó? Ele aumenta, ele deixa o néfron com mais poro. Daí, quando a água passa pelo néfron, ela volta para o seu corpo, ó. Quanto mais poros tiver o néfron, mais essa água volta para o seu corpo. E a água, quando você bebe água, ela inibe a produção do ADH. Então, o néfron fica menos permeável. E daí você elimina mais água. Quer dizer, você está eliminando mais substâncias de dentro do seu corpo, mais substâncias tóxicas de dentro do seu corpo. Então, é assim, ó. Quando você bebe mais água, você produz menos ADH. E daí, o néfron, ele fica com menos poros. Tá vendo? E ele tem menos poros, a água passa por ele e vai sair na forma de urina. Tá vendo? Ela não é reabsorvida pelo seu corpo. Então, se ele tem menos poros, você elimina mais água. É isso que acontece. Então, você excreta mais. Então, quer dizer que o seu xixi, ele fica mais claro. Entendeu? Então, essa água está ajudando você a eliminar essas substâncias tóxicas de dentro do seu corpo. Tá certo? Agora, olha só, depois eu ponho aquele outro slide lá. Por enquanto, eu tô só explicando.
tá? E daí aquele slide é o resumo de tudo, tá bom? Então, eu vou para frente. Ó. Então, o seu néfron tá aqui, ó. Tá? Quando você bebe pouca água, o que acontece? Você produz mais ADH. E daí, quando você produz mais ADH, esse ADH ele faz o quê? Né? Esse hormônio ADH, ele vai aumentar a porosidade do néfron. Então, o néfron vai ficar com mais poros. E daí, quando a água passa, aquela pouquinho de água que você bebeu, passar, vai ter poro aqui. Então, essa água que você bebeu, ao invés de você eliminar na forma de urina, ela volta para o seu corpo, para você não desidratar. Porque se você eliminasse bastante urina, você desidrataria. Entendeu? Então, é isso que vai acontecer. Então, eu tenho mais ADH, eu vou ter maior quantidade de poros. E daí, eu reabsorvo mais água. Então, essa água volta para o meu corpo, ela não sai. Então, a água volta para o corpo. Ela não sai, então você urina menos. Você urina menos. Então você não está excretando tanto, entendeu, gente? Você não está excretando. Muitas toxinas podem voltar para o seu corpo nesse momento. Entendeu? Então é complicado não beber água ou beber pouca água. Não beber água, você vai morrer, né? Mas é complicado você beber pouca água. Entendeu? Então é bacana a gente entender isso para a gente perceber a necessidade que a gente tem de beber água. Que beber água é uma necessidade. E quando você está com sede, isso quer dizer o quê? Que você já está desidratado. Entendeu? Quando você está com sede. Então, o certo é você não sentir sede. É você ir bebendo água aos pouquinhos durante o dia e não sentir sede. Porque a sede já está te dizendo o quê? Está desidratado, né? E daí, gente, você tem um processo muito ruim, porque você não está eliminando as toxinas do corpo e ainda está com pouca água para a célula trabalhar. E isso dá cansaço, irritação, dor de cabeça, né? Às vezes a gente tem dor de cabeça por desidratação, por falta de água. É o primeiro sintoma que dá na gente quando a gente não bebe água suficiente, é dor de cabeça, tá? Vocês entenderam isso? Agora a minha pergunta é a seguinte, que é importante essa pergunta. Quando eu bebo álcool, o que acontece comigo além de eu ficar bêbado? Fica feliz. Fica feliz? É isso? Também, né? Quando eu bebo álcool, eu faço muito xixi. Não é isso? Quando você bebe álcool, você faz muito xixi e você desidrata. Vou usar o que a Evelyn falou. No outro dia, você fica de ressaca e tem sede. Por que você fica de ressaca e tem sede? Porque você desidratou. Alguém sabe por que o álcool desidrata? Por que o álcool faz você fazer bastante xixi? O álcool é uma toxina, né, gente? Olha lá, a Jaqueline já pegou aqui, ó. É aqui, né? Não, é aqui. Aqui. Na verdade, Jaqueline,
Não é que você produz mais ADH. O álcool inibe a produção do ADH. Tá vendo? E daí diminui a quantidade de poros. E daí você excreta mais, você elimina a água e você elimina a água que você não tem, que é a água do seu sistema. Entendeu? Então, quando você ingere álcool, né? O que vai acontecer? O álcool, ele inibe o ADH. Daí, diminui a quantidade de poros. Se diminui a quantidade de poros, você reabsorve menos água. Não é? Se você reabsorve menos água, você urina mais. É normal confundir, viu? Você urina mais. Só que você não tá tomando água. Então você fica desidratado. É por isso que você desidrata. Então você bebe errado, meu amigo. Tá bebendo errado. Eu vou ensinar você a beber. Ah, eu adoro beber um uísque. Então eu vou ensinar você, né? Cada dose de uísque você vai beber 100 ml de água depois ou durante. E daí você vai hidratando o seu corpo. Daí, quando você perder água, porque o álcool vai inibir o ADH, mas quando você perder água, você não está perdendo água celular, você não está perdendo água metabólica, você está perdendo a água que você bebeu. Entendeu? Então, quando eu vou sair para beber, eu vou arregaçar, vou arrebentar, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma garrafinha de água de 500 ml. Eu vou bebendo. A cerveja não faz muito isso, né, gente? Porque a cerveja tem um nível de álcool pequena e ela tem bastante água. Então, geralmente, a gente faz bastante xixi na cerveja porque ela tem bastante água. O que dá dor de cabeça mesmo é quando a gente bebe bebida destilada, né? Ou quando você bebe um vinho também, que tem, né? Pode dar dor de cabeça por conta da desidratação. Mas se você beber a água, nossa, você vai ser outra pessoa. Você não vai desidratar, não vai ter sede e vai ficar alegre do mesmo jeito, vai ficar feliz do mesmo jeito depois que você beber. Só que você vai beber com saúde, saudavelmente. Olha as coisas que vocês aprendem aqui nessa aula e vocês não valorizam? Gostou do que você aprendeu hoje? Isso aí. Tudo bem, gente? Então, ó, eu coloquei aqui o resumo, né? Que o ADH é o hormônio antidiurético, ele controla a reabsorção de água pelo néfron, então ele controla a abertura dos canais de água. Então, se você beber bastante água, você vai produzir menos ADH. Então, o néfron vai ficar com menos canais, daí você urina mais. Quando você bebe pouca água, você produz mais ADH. O néfron fica com mais canais, então você reabsorve mais água, tá? E daí você vai urinar menos, tá bom? Espera só um pouquinho, Pedro. Ok, então vamos lá. Tudo bem, Pedro? Vamos lá então, ó. Além disso, então já falei bastante, né, sobre isso. Eu acho que é um assunto legal. Eu gosto de falar isso porque eu gosto também não só de dar aquela aula batidinha, mas de instruir vocês para a vida. E daí tem coisas dentro da biologia que são muito legais e que realmente instruem vocês para a vida, tá? Eu acho que a faculdade, ela serve para isso também, né? Para a gente poder entender como o nosso corpo funciona e a gente fazer as coisas de forma correta, tá? Vamos lá então, ó. Algumas substâncias, elas também são eliminadas por via fecal, tá? Então, isso daqui é uma coisa legal. Então, é assim, a gente sabe
que quando a gente ingere uma substância, essa substância, ela vai para o nosso sistema porta-hepático. Eu já expliquei isso para vocês, inclusive, eu acho que até caiu na prova, alguma coisa assim, não foi? Do sistema porta-hepático, quando você ingere uma substância, ela vai ser digerida e vai para a corrente sanguínea. Daí ela cai no sistema porta-hepático. E daí ela chega aonde? Ela chega aqui no fígado, né? E daí o fígado vai acontecer o que aqui no fígado? A biotransformação, né? Quando transforma da biotransformação, essa substância, ela é mais hidrossolúvel, ela vai para onde? Ela vai para o sangue e do sangue ela vai para o rim. E daí o rim vai acontecer o quê? A excreção, tá? Se essa substância, ela ainda for lipossolúvel, pode acontecer dessa substância lipossolúvel vir aqui, ó, para a vesícula biliar. E daí, a vesícula biliar, ela elimina essa substância onde? No intestino. Entendeu? E do intestino, essa substância vai sair junto com as fezes. Então, pode acontecer de algumas substâncias tóxicas continuarem ainda lipossolúveis. E daí, essas substâncias, elas podem, então, ser armazenadas na vesícula biliar. Só para vocês poderem entender, gente, a vesícula biliar, ela produz uma substância, então, ó, a vesícula biliar. Ela produz uma substância chamada bile. Eu acho que você já ouviu falar. A bile, ela tem sais biliares, né? E esses sais biliares, eles ajudam na digestão das gorduras. Ajudam, esses sais, eles ajudam a emulsificar a gordura para ajudar na digestão dessas gorduras, tá? Então, quer dizer, a digestão da gordura acontece onde? Acontece no intestino. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, tá? Tem gente que fala assim, a gordura, ela é digerida no fígado. Não, ela não é digerida no fígado. É assim, ó, a vesícula, ela manda os sais, né, biliares, para onde? Para o intestino, tá? Então, é isso que você tem que entender. Então, se a gente tiver toxinas que vieram aqui para a vesícula, essas toxinas que vieram para a vesícula, tá vendo esse caninho? Esse caninho manda para o intestino, e daí vai sair nas fezes essa substância tóxica. Então, a gente pode ter medicamentos, né? Metabólito de medicamento encontrado nas fezes, pode ter metabólito de substância tóxica encontrada nas fezes, são as substâncias que não foram transformadas em substâncias hidrossolúveis, tá? Deixa eu mostrar aqui o que eu coloquei aqui, ó. Então, quando uma substância, tá vendo? Ela é metabolizada pelo fígado, o metabólito pode ser excretado no intestino. E daí ele vai sair junto com as fezes, ou ele pode ser reabsorvido, tá vendo? Esse metabólito pode voltar para sua corrente sanguínea e ser reabsorvido, tá bom? Ó, aqui tem o desenhinho, tá vendo? Ó, quando você come uma substância, ele vai para o sistema porta, para a veia porta e vai para o fígado. No fígado biotransforma, né? E essa substância pode vir para cá, ó. E daí ser eliminada dentro do intestino. Tá vendo? E daí ou eliminada nas fezes ou reabsorvida, tá? Algumas substâncias tóxicas podem ser excretadas pelo pulmão e geralmente são excretadas na forma gasosa. Então, por exemplo, quando a gente faz a respiração celular, eu vou dar o exemplo desse só, tá? Quando a gente faz a respiração celular, a molécula de glicose, C6H12O6, ela é quebrada.
E da quebra da molécula de glicose é liberado o gás carbônico. O gás carbônico para a gente não serve para nada, né? Então, esse gás carbônico, ele vai para o sangue, né? Do sangue, ele vai para o pulmão, e do pulmão, ele é excretado para fora do nosso corpo. Existem alguns medicamentos que também podem ser excretados na forma gasosa quando eles estão no sangue, tá? Mas é isso, mas é assim, a excreção mais importante para substâncias tóxicas é o rim, mas a gente tem outros tipos de excreção também, tá? E para a gente finalizar isso, a gente tem a excreção através da amamentação. Então é assim, não é besteira você falar que o que a mãe come pode sair no leite. Isso é verdade. Porque quando a mãe come ou ela bebe um determinado alimento, esse alimento vai para o intestino da mãe, e quando ele vai para o intestino da mãe, ele vai para onde? Para a corrente sanguínea da mãe. Não é isso? O leite, ele é uma secreção que é fabricada pela mãe a partir dos alimentos que ela come e a partir dos alimentos que ela bebe. Entendeu? Então, é isso que é o leite. Então, se a mãe ingeriu uma substância tóxica, se ela ingeriu cocaína, se ela ingeriu álcool, isso sai no leite e ela acaba transferindo isso para o bebê, tá bom? Então, isso daí é importante você saber. Então, por exemplo, né? O álcool, ele sai no leite. Inseticidas organoclorados saem no leite, né? Resíduos de metais, mercúrio, chumbo, sai no leite. Antibiótico. Uma mãe que está amamentando não pode tomar antibiótico, porque sai no leite. Vai. Então, assim, a maioria dos compostos que são lipossolúveis, eles se dissolvem no leite e o bebê acaba ingerindo isso, tá? Então, não é besteira, não. Por exemplo, uma mãe que toma muito café, pode ter um bebê agitado? Pode, porque a cafeína sai no leite. Então, assim, a mãe, ao invés de ela beber água, porque quanto mais água a mãe beber, mais ela vai produzir leite, porque o leite é produzido a partir dos líquidos que a gente tem no corpo. Se a mulher não bebe água, ela produz menos leite, tá? Então, assim, se uma mãe, ao invés de beber leite, ela bebe chamate, o chamate tem muitas vezes mais cafeína que o café, sabia? E daí essa cafeína sai no leite, daí ela vai ter um bebê agitado, um bebê que não dorme, e daí ela fica reclamando que esse bebê não dorme, tá? Por conta dessa quantidade de cafeína, tá bom? Gente, então a aula era isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Gostaram da aula? Foi legal? Aprenderam bastante? Tudo bem? Sim? Alguma dúvida? Fala comigo, gente. Nenhuma dúvida? Tá tudo bem? Tudo certinho? Tá, então eu vou, por esses dias, vou passar uma atividade, tá bom? Para vocês fazerem sobre isso, para poder a gente já ir fechando tudo isso, né? Tá? Na aula que vem, eu vou ver se essa semana eu já corrijo a atividade que eu passei para vocês. Tem alguma atividade que está sem corrigir, né? Daí, na aula que vem, a gente faz a correção aqui, para já ficar corrigido também as coisas, né? Para a segunda prova. Então, eu vou. Sim, Gabriele, o feijão é uma fonte de ferro. Diminuir. Diminuir na alimentação. Se você tiver com esse ferro alto, tem que dar uma diminuída sim. Tá? Feijão tem bastante ferro, é um alimento que tem bastante. Eu vou só baixar a lista de presença, tá? E daí já tô liberando vocês, tá bom?
Então, a lista de presença foi baixada, tá bom? E então fechamos a aula de hoje, tá? Daí a gente tem mais 2 aulas, eu acho. Pessoal, olha, deixa eu só falar uma coisa para vocês. No dia 20, a gente vai fazer uma live para falar sobre o vestibular, tá? Que é na quinta-feira que vem. Daí, se vocês puderem entrar, né, para dar uma força para os meninos, tá bom? Só já deixando que eu já coloquei lá no grupo de vocês, né? Vocês já viram. Vai ser bem legal. Vai ser igual do semestre passado, tá? Então, tá bem, pessoal. Então, a gente fecha a aula aqui, tá? Se vocês não têm nenhuma dúvida, Tchau, então encerramos por aqui. Então, tchau e até semana que vem. Tá joia, gente. Beijo, se cuidem. Tchau, professora. Até a semana que vem. Tchau, Renata. Até. Para vocês também, bom final de semana. Já estamos na quinta-feira, né? Eba! Eu gosto de sexta. Sexta-feira eu não dou aula. Daí fico só fazendo outras coisas. Deixa eu parar de gravar que eu esqueci.